Vamos lá. Doutora Graziela Porto já conosco aqui para bater aquele papo. Bom dia, bem-vinda, doutora Grazi, tudo bem? Bom dia, Rafa, bom dia, Niltinho, Bom bom dia, galera. Olha só, pedidos de ouvinte, a mulherada querendo informação aí sobre menopausa, é o papo de hoje, é isso, doutora Grazi? É isso, e para quem quiser tirar alguma dúvida também, sempre deixa aí os seus comentários, as suas perguntas que a gente traz aqui para a pauta hoje. Foi um pedido de uma ouvinte aí, querendo saber sobre menopausa. Ainda muita gente chama o período todo de menopausa, né? Menopausa é a última menstruação e a gente só vai saber retrospectivamente, né? Então, depois, um ano após, sem ter nenhum fluxo menstrual, a gente considera aquele último período a menopausa. Um ano. Aquele período que a mulherada fica mais chata também, né? Daí é climatério, esse período todo, a mulherada, daí é climatério, isso é bullying, Niltinho. É bullying, então vamos fazer um café neles, é bullying. Climatério, o nomezinho que eu esqueço sempre, cara. Eu ia nem falar sabia que existia. Aquele período todo que a gente chama de menopausa, que dá os calorões, que começa a ficar mais desregular, popularmente a gente chama de menopausa, aquele é o climatério. Menopausa é só a última menstruação. A última menstruação. Mas E existe quando é que sabe que é a última? um ano depois que ela parou. Aí é fácil. Minha esposa tá vivendo essa tensão agora, assim, tá? 3 meses e meio, 4 meses, ela disse, provavelmente tenha vindo a menopausa, ou, enfim, né? Tá nessa fase aí. Tem idade pra chegar a isso? Quando ela ocorre antes dos 40 anos, a gente considera a menopausa precoce. Após os 40 já é normal, mas a média da mulher brasileira é entre 48 a 52 anos, embora já tá indo no 11, então. A gente tenha mulheres aí com 56, 57 ainda menstruando, então depende. E o que isso prejudica ou influencia no organismo da mulher? O que vai acontecer? Vai começar o ovário a parar a sua função ovariana de produzir os óvulos. A mulher, ela já nasce com todos os óvulos dela, né? Lá na 6ª semana, na barriga da mãe, já tem todos os óvulos e a gente vai perdendo ao longo da vida, vai sendo utilizado e a função ovariana começa a decair. Então, a nossa hipófise, ela começa a produzir mais um hormônio, que é o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, para tentar tirar ainda alguma funçãozinha do ovário. Então, a gente consegue avaliar por esse exame, que é o FSH, um exame de sangue, para ver quando ele começa a aumentar, é porque o ovário está tentando ainda funcionar um pouquinho. A falta dessa função ovariana diminui os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Então, o estrogênio, a falta do estrogênio vai dar os fogachos, aqueles calorões, diminuição da lubrificação da mulher, diminuição da libido, uma alteração no metabolismo. Então a mulher começa, mesmo ela comendo a mesma coisa, mesmo ela fazendo a mesma quantidade de exercício, ela começa a ganhar um pouco de peso. Então fica mais difícil a perda de peso, tem que diminuir o que come ou aumentar o gasto, né? Também pode dar sintomas geniturinários, assim, desconforto para urinar, desconforto na hora da relação sexual, que a gente chama de dispareunia, mas é essa secura vaginal, por causa da falta do estrogênio. E aí ser mulher, né? Não vale a pena ser mulher. Não, é uma coisa impressionante, é todo mês, quase a vida toda, né? A partir aí do início da adolescência, com essa chuva de hormônio, e aí depois, quando para, vem outra chuva, vem outra... Exatamente, daí começa a dar irritabilidade, né? Eu sempre brinco com as pacientes, né? A vontade de mandar o marido calar a boca, ai, sai de perto aqui, tá, me deixa sozinha aqui, né? Será que é isso, então? É isso. Mas então, me diz uma coisa, uma mulher pode ficar menstruada 30 dias no mês? Mas no climatério a gente fica, essas alterações hormonais vão dar um pouco mais de irritabilidade, pode dar insônia, quadros depressivos. Então, existe mais de 200 sintomas descritos, né? Então, para essa fase da mulher. E o que fazer para minimizar? Nós temos a questão da atividade física, que é muito importante, qualidade de sono, qualidade de vida, né? A alimentação. Tem alguns alimentos que podem ajudar nessa fase. E existe a reposição hormonal também, que ela foi muito... ela foi proscrita ali no início dos anos 2000, né? Ela foi muito utilizada na década de 80 e 90, principalmente. Depois, nos 2000, ali, saiu um grande estudo, que foi o WHI, em 2002, que ele
mostrou alguma relação em relação ao câncer de mama e alterações cardiovasculares, e daí ela ficou banida, e agora nós estamos voltando aí um pouco, então nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ela não é a panaceia que vai melhorar todos os males do mundo, mas também não é essa pior coisa aí que vai causar todos os males também. Então... Eu tô levando tapas na cara da senhora hoje aqui, porque agora, recentemente, eu falei da minha esposa, a Deia, e a Deia anda, por exemplo, de uns 2, 3 meses pra cá, perdendo a hora na TV. Eu vou deitar e ela fica, cara. E quando eu vejo, acordo e não vi ela deitar, assim, né? E eu tô... Pô, tem que te cuidar, tem que dormir mais cedo, mas então pode estar tudo relacionado nesse período aí. O climatério. Sim, essa insônia, irritabilidade, todos esses sintomas. O fogacho é um dos sintomas, assim, que mais famosos, assim. Tem mulheres que vão ter 3 episódios. É um calorão que dá da cintura para cima, ele dá e passa, dá um vermelhão, uma alteração e passa. Então tem mulheres que vão ter durante a noite, daqui a pouco ela destapa o pé, né, tá lá deitadinha, dá uma destapada, dá aquele calorão, passa, daí dá frio e fica nessa... E tem mulheres que vão ter 60 episódios por dia. Fogachos. Falando em fogachos, quem tá nos ouvindo é o Fogaça. É Luiz Henrique Fogaça. Doutora Grazi, esse fogacho trocadilho. Tem a ver, assim, a sensação da mulher, estudos relacionam com alguma coisa de excitação ou não? É só o calor exagerado? É o calor, né? Então é um desconforto. É um desconforto. E nessa fase, muitas mulheres vão diminuir bastante libido. Porque, na realidade, a libido da mulher, o desejo sexual, né, tem muita relação também com a procriação, né? Então, para a perpetuação da espécie. E a mulher já vai estar diminuindo a função ovariana, já não tem tempo de criar um filhote humano, né? Eu brinco sempre que o filhote humano é o que demora mais para criar, aí, né? No mínimo 20 anos. Né? Meu pai tá lá criando irmão com 40 ainda, né? Porra, indireto. Queria vergonha, ô sem vergonha. Manda pra família. Queria vergonha nessa tua cara, ô malandrão. Então tem uns aí com 40 que não, né? Não. Ratinho! Mas, então, assim, não tem mais o tempo hábil para criar aquele filhote. Então diminui libido, até porque não a procriação da espécie, né? Mas, claro, nós somos animais racionais, então tem toda a questão do casamento, Então, a mulher tem que também fazer um esforcinho, né? Às vezes, a gente tem que conversar sobre esse assunto também. Dá-lhe chocolate. Chocolate. O exercício físico vai liberar a serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, assim. Então, ele vai ajudar tanto forçando o osso a se remodelar e diminuindo o risco de osteoporose, osteopenia, quanto a liberação da serotonina aí para essa sensação de prazer. É impressionante, a gente está falando de menstruação, de menopausa, de climatério, mas acaba que puxa para relacionamentos. É por isso que é muito comum nessa faixa etária, assim, a partir de 50, 60 anos, essas crises conjugais que o homem não quer mais ir para casa, começa a ficar muito... Porque há um esfriamento nessa relação conjugal, então... Sim. Que tem que ser muito conversado, então, para ser compreendido, hein? Exatamente. Vai do relacionamento, da compreensão do parceiro que aquela mulher tá nessa fase, né? E a mulher também tentar procurar ajuda, que tem formas da gente ajudar, né? Então, tem o que fazer. Então, é importante procurar o ginecologista para avaliar a necessidade ou não de tratamento. Tem mulheres que vão passar por essa fase aí. Eu brinco, assim, rezo para eu ter os sintomas da minha mãe, porque a mãe passou pelo climatério muito tranquila, não fez reposição hormonal. E como a minha mãe teve o câncer de mama também, assim... não é que vai fazer reposição, não vai dar câncer de mama. Não é assim, né? Inclusive, esse trabalho mostrou um aumento de 8 casos para cada 10 mil mulheres. Né? Então, não é... tem algumas contraindicações da reposição hormonal, sim. Paciente que já teve câncer de mama, paciente que teve AVC, que teve infarto, né? Então, alguns casos específicos que é contraindicado. Então, deve conversar com o seu ginecologista ou com o endocrinologista para avaliação caso a caso. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, não tem que se apavorar nada. Tudo tem como ir melhorando, tem como ir... Tudo. E a qualidade de vida, assim, isso a gente tem que
que ressaltar alimentação, qualidade de sono, atividade física, isso é importante. Tomar água. Que bacana. Doutora Grazi, que baita conversa hoje. Show de bola. Já estamos encerrando já, falando em hormônios. Eu tenho uma dúvida que surgiu até nas redes sociais nas últimas semanas, mas não é em relação à mulher, é em relação ao homem. É verdade que se tirar os testículos do homem, ele aumenta a produção de testosterona? É uma celebridade da cidade que aconteceu isso, viralizou um vídeo aí na... Não? Não sei. Qual é o tratamento que... Pra que é o tratamento que os médicos orientam a retirada dos testículos? Principalmente câncer de testículo, né? Então, teve o câncer, aí retira. Retira. Ah, tá, mas não tem nada a ver com produção de hormônio. Mentirosinho, hein? Não. Tentou mentir pra justiça. Não sei te dizer, acho que não. Não, era só uma dúvida. Não. Agora a gente já vai pro intervalo e o Niltinho conta pra gente do que ele tá falando. Quem não acompanha Quem é que... essa história aí. Muito bem. Quase Tubarão inteira sabe, doutora Grazi, que estamos sobrando aqui. Tá fazendo aí mudança de sexo e... Não, era uma dúvida... Era uma dúvida honesta, não era mentira não. É de algo que aconteceu aí e muita gente tá sabendo o que é, mas enfim. Depois a gente fala. É isso aí, Bica, fechou? É isso aí. Eu quero só agradecer ao pessoal que está interagindo. Luiz Fernando Emerich mandando aquele abraço, parabenizando, assunto interessante, muito obrigado. E os meus queridos amigos, a gente tem um grupo dos amigos do Bica aqui, agradecendo também que está todo mundo chegando nessa fase, né? Eu e a minha turma, as esposas chegando na faixa dos 50 anos, então sempre são assuntos que deixam a gente meio na dúvida e na defensiva. Que bom, doutora Grazi, bater um papo bem legal, tá aí. Obrigado, Maninho, Alano, Dona Cibele, que estará conversando com a gente hoje também, a esposa do Maninho, um abraço, Júlio e todo mundo aí. Obrigadão. É isso, doutora Grazi. Então, quem quiser acompanhar... Essa é a pauta da coluna também que vai pro ar hoje? Vai pro ar hoje no doutora Graziela Porto, na coluna do site aqui da Hiper, né? Hiper, isso. E quem tiver dúvidas pode deixar lá no direct, no Instagram, doutora Graziela Porto. Que maravilha. Um abraço, obrigado pela visita sempre. Obrigada, Rafa. Obrigada, Niltinho. Valeu.